Você já ouviu falar em depressão sorridente? Pois é, a depressão sorridente é quando alguém se esforça muito para esconder os sintomas e fingir para o mundo que está tudo bem. Ela pode parecer perfeitamente normal no trabalho e na vida social, mas quando está sozinha, mergulha nos sintomas depressivos clássicos. Algumas dessas pessoas podem esconder os sintomas porque não querem que os outros fiquem preocupados, ou porque sentem vergonha de pedir ajuda, ou ainda porque são perfeccionistas e não querem mostrar sua fragilidade. Mas nesse vídeo, conheceremos 8 sinais de que alguém com quem você convive pode estar escondendo a depressão. Alguém tem conversado sobre não conseguir dormir direito, sobre acordar sempre cansado, e você percebe que essa pessoa está mesmo com olheiras ou outros sinais de fadiga. Bom, a depressão interfere demais no nosso sono, impedindo a gente de dormir ou de permanecer dormindo pelo tempo necessário. Por isso, é muito comum que pessoas deprimidas durmam pouco, mas também pode acontecer de a pessoa dormir em excesso. Só que não é um sono reparador, a pessoa dorme muito e acorda sempre cansada. A depressão também afeta nossos hábitos alimentares, sendo o efeito mais comum a redução do apetite, o que ocasiona também perda de peso. A queixa mais recorrente entre as pessoas deprimidas é que a comida perdeu sabor e nenhum prato desperta qualquer interesse. Mas, assim como no sono, existem os casos em que a doença leva ao excesso e a pessoa não para de comer, especialmente alimentos doces, porque o açúcar leva o cérebro a produzir serotonina, um hormônio que aumenta a sensação de bem-estar. O álcool provoca a liberação de endorfinas, que naturalmente reduz o estresse e as dores. Esse neurotransmissor é responsável pela mesma melhora no humor que nós sentimos enquanto fazemos atividade física ou nos divertimos com nossos amigos. Então, o hábito de beber pode acabar tornando mais difícil percebermos quando alguém está escondendo a depressão. Mas se alguém passa a beber com mais frequência do que costumava fazer, pode ser o indicativo de que algo não vai bem. Em certos casos, quanto maior o sorriso, maior a depressão que ele esconde. Então, uma atitude excessivamente positiva, radiante e muito exposta nas redes sociais pode ser uma máscara para esconder o que realmente está acontecendo. Se alguém faz pouco caso da própria tristeza ou muda de assunto, pode ser que ele esteja desconfortável em expressar como realmente se sente, ou não queira enxergar os próprios sentimentos. Então, se você suspeita que um amigo ou alguém da sua família está escondendo uma condição depressiva, passe mais tempo com essa pessoa. É difícil sustentar a máscara da felicidade o tempo inteiro, e cedo ou tarde, pequenos sinais dos verdadeiros sentimentos podem começar a aparecer. Pessoas deprimidas usam muito as palavras eu, mim e outras que façam referência a elas mesmas, porque elas estão no modo introspectivo a maior parte do tempo. Além disso, elas gostam de usar termos como nunca e sempre, sem considerar muito situações intermediárias, porque estar no fundo do poço nos faz enxergar a vida em preto e branco, o que torna nossas falas muito mais carregadas de pessimismo. Quem esconde a depressão pode ter dificuldade em se mostrar frágil, então essa pessoa pode dar pistas muito sutis sobre o que realmente está acontecendo. No fundo, ela deseja ser ajudada, mas se sente estranha, culpada e envergonhada diante da possibilidade de pedir ajuda explicitamente, pois isso seria deixar alguém chegar perto demais da sua dor. Então, a pessoa pode pedir para falar com você em particular e depois dizer que não era nada demais. Pode postar coisas nas redes sociais e logo em seguida deletar a postagem.
Por isso, é muito importante que as pessoas com as quais nos importamos saibam que são queridas e não precisam sentir vergonha de precisar do nosso apoio. Em muitos casos, alguém que sofre com depressão só procura um médico depois de ter se aberto com um amigo. Pessoas deprimidas enfrentam mudanças bruscas de humor. Elas podem ter crises de irritabilidade, tristeza, nervosismo, culpa, choro. Então, pessoas que sempre foram gentis e calmas podem se tornar agressivas e reclamonas. Ou aquele amigo que sempre foi divertido e curioso se torna retraído e desinteressado. São mudanças que podem estar associadas ao mascaramento da condição depressiva. Já ouviu falar em realismo depressivo? Em poucas palavras, essa hipótese sugere que pessoas com depressão têm uma visão de mundo mais realista do que as pessoas não deprimidas. Porque quando nós estamos bem, tendemos a ter mais esperança, mais confiança, mais otimismo e uma visão mais generosa da natureza humana. Coisas que desaparecem durante o estado depressivo. Então, o olhar cru e implacável que lançamos sobre o mundo quando estamos para baixo enche nosso discurso de falas pessimistas, frias e desestimulantes. E aí, você conhece alguém que apresenta alguns desses sinais? Bom, você pode ajudá-lo mostrando-se disponível, oferecendo suporte emocional, agindo de uma forma que a pessoa não se sinta julgada nem pressionada. E lembre-se, ninguém precisa ter medo ou vergonha de procurar um profissional de saúde mental. Então, gentilmente, ofereça-se a acompanhar seu amigo a uma consulta, se ele quiser. A paz do Senhor. Estamos aqui novamente, né, irmãos? Para falar de terapia com Deus e também, né? Vocês devem ter assistido aí o vídeo vai vir primeiro, né? Sobre depressão. E alguns temas que você deve ter achado interessantes através do que você assistiu. E o que eu quero estar dizendo é o seguinte: a depressão, ela é realmente uma doença silenciosa. Mas a Bíblia, ela nos diz, já vamos falar na Bíblia sobre doenças. O que é a questão, o questionamento de doenças? Amém? A falta de estima. O que é a falta de estima? É ter o coração colocado em alguma coisa que necessita de estar. A falta também de intimidade com Deus. Mas você vai falar assim: irmão, mas o que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é quando você fica só e tem uma conversa pessoal. É onde Deus e você tem uma conversa entre pai e filho. O teu pai físico, material, ele não entende, mas umas coisas são do espírito. As doenças, a maioria delas são espirituais. E o que é a necessidade, a intimidade com Deus. Olha o que ele diz no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quer dizer, você não tem doença alguma. Só aquelas mesmo tratadas fisicamente. Mas as espirituais foram levadas com Jesus. Jesus, ele vai dizer assim, acima: é chegada a tarde e trouxeram, no versículo 16, muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Estamos falando de demônios.
Agora vamos falar de uma doença física. Está no capítulo 8, no versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizem somente uma palavra e o meu criado sarará. A depressão é falta de estima. Estima precisa de fé. Estima precisa de fé. Você está me entendendo, meu irmão? Estima precisa de fé. Determinada palavra que você diz cura. Amém? Esse foi o nosso terapia com Deus. Amém? Então, esse é o poder. A palavra tem poder. A fé transforma. A fé cura. A fé liberta. Amém?